Bom dia, meus amados. A paz de Cristo para todos. Que Deus, na sua misericórdia, derrame das suas bênçãos sem fim sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares e nossos familiares. Que o sangue de Jesus nos cubra nesse dia e nos livre de todo mal, de todo laço, de toda armadilha do inimigo. E que a presença de Deus nas nossas vidas abra as janelas dos céus sobre a nossa vida financeira, meus irmãos, sobre a nossa prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Irmãos, hoje nós vamos meditar em Josué 1, versículo 8. Vamos falar um pouco da prosperidade financeira, de acordo com a Bíblia, de acordo com os preceitos do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina como prosperar. A Bíblia é uma caixa de surpresa, meus irmãos. Ela nos ensina, nos guia em tudo nas nossas vidas. E na vida financeira não é diferente, porque Deus quer nos abençoar. Deus quer ver o povo dele um povo próspero em todas as áreas. Prosperidade, meus amados, não é só dinheiro, casa, carro, mansão, não é isso não. Prosperidade é em todas as áreas, na saúde, na família, no corpo, na mente e nos bens, é claro, né? Nas nossas finanças. Em Josué 1:8 diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Aqui Deus falou com Josué após a morte de Moisés. Moisés morreu, Moisés liderava o povo de Deus, de Israel. Ele morreu e Josué ficou no lugar dele. Ele nomeou Josué para direcionar o povo. Então Deus apareceu e falou com Josué e citou essa palavra aqui para ele seguir todos, para ele não apartar da boca dele o livro da lei e meditar nela dia e noite, para que ele tivesse cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quer dizer, que ele ia ser próspero, que o caminho dele ele ia ter direção do Senhor, ele ia ser direcionado pelo Senhor, seguindo o que está escrito no livro da lei, que é a Bíblia, meus irmãos. E a nossa prosperidade, meus irmãos, está ligado sim. A nossa prosperidade financeira está ligada aos preceitos bíblicos, sim. Muita gente se questiona, meus amados, será que a Bíblia possui uma forma para que possamos prosperar? Sim, meus amados. A Bíblia possui princípios milenares para que você tenha uma vida próspera financeiramente e em todas as áreas. Mas precisamos ser conscientes, meus irmãos, que prosperidade financeira não significa ser bilionário, ricaço, ser um marajá. Não é isso. Ser próspero é ter uma situação financeira superior às nossas necessidades. Isso significa, meus irmãos, ter uma vida estável, tranquila financeiramente. Nós também precisamos ser obedientes, meus irmãos, obedientes aos princípios bíblicos. A prosperidade duradoura está relacionada à obediência. Quando seguimos o que Deus determina, nós prosperamos, meus irmãos. Analisando a história do povo de Israel, notamos que, quando o povo seguia os estatutos de Deus, eles prosperavam. Isso está em Levíticos 26, 3-5 e Josué 1:8. Porém, quando a nação se afastava de Deus, o povo perecia. Está em Levíticos também. Lá diz o seguinte, em Levíticos 26, do 14 ao 16, vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. É claro que essas palavras, meu irmão, estavam direcionadas à nação de Israel, no tempo da lei, no Antigo Testamento. E hoje vivemos no Novo Testamento, no tempo da graça. Mas não podemos nos enganar. Aqueles que seguem os princípios bíblicos estão mais propensos a uma vida de prosperidade, meus irmãos. Em Lucas, Jesus falou que são mais felizes os que observam a palavra de Deus. Amados, não tem como falar de prosperidade, de acordo com a Bíblia, sem falar de Salomão. Ele foi o homem mais rico dentre todos os personagens citados na Bíblia. A grande riqueza do rei Salomão está
diretamente ligada à sabedoria. Em 2 Coríntios, Deus apareceu para Salomão e disse: pede o que quiser e eu te dê. Pedes o que queres e eu te dou. Salomão pediu sabedoria a Deus e conhecimento para governar o povo. Davi tinha morrido e Salomão assumiu o governo, o reinado. E ele tinha que governar o povo. Então, no lugar dele pedir riqueza, ouro, prata, ele pediu sabedoria ao Senhor para governar o povo. Deus se agradou disso, porque ele pediu sabedoria e conhecimento. E Deus acrescentou, além de sabedoria e conhecimento, Deus acrescentou riquezas, bens e honra, as quais não teve nenhum rei antes dele, nem depois dele. Teve a riqueza que Deus deu para ele. Meus irmãos, nós podemos seguir o Salomão e aplicá-los na nossa vida financeira. Primeira coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, dentro dos ensinamentos de Salomão, em Provérbios 11, 28, diz o seguinte: aquele que confia nas suas riquezas cairá. Então, meus irmãos, nós não devemos confiar nas nossas riquezas, confiar no dinheiro. O dinheiro é muito importante, fundamental para determinadas coisas. A Bíblia tem conselhos práticos sobre finanças. Ela diz onde o dinheiro deve estar em nossa escala de valores. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós, meus irmãos, não podemos ser escravos. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. Precisamos dominá-lo e não ao contrário. Precisamos ter o controle dele. O dinheiro não pode nos controlar. Se o dinheiro nos controlar, meus irmãos, nós viramos escravos. E escravos não têm direito a nada, não têm controle de nada. Então não podemos ser escravos do dinheiro. Nós temos que fazer ele trabalhar ao nosso favor, trabalhar para a gente. Nós não podemos viver em função do dinheiro. Claro que ele é de extrema importância, mas não podemos ser escravizados por ele. Outra coisa que nós devemos aprender com Salomão é a importância da reserva, de guardar uma reserva para momentos de emergência. Em Provérbios 6 diz o seguinte: vai ter com a formiga, o preguiçoso. A formiga prepara no verão o seu pão, ajuntando provisão para o inverno. Isso se chama, meu irmão, de sabedoria. Precisamos tirar como lição desse ensinamento a importância da reserva, uma reserva de segurança, de emergência. Porque, meus amados, a vida é cheia de altos e baixos, é cheia de imprevistos. Pode acontecer N coisas nas nossas vidas. A perda de um emprego, doença na família, crise econômica e muitos outros. Isso pode nos levar ao sombrio mundo das dívidas ou perdas de bens. Irmãos, qualquer um de nós está sujeito a algo que fuja do nosso controle. O que muda é a maneira como cada um se prepara para lidar com essas mudanças inesperadas. Precisamos ter sabedoria de Deus para lidar com essas mudanças. Estamos sujeitos a tudo, meus irmãos. Nós não temos controle de nada. Nós não controlamos nada. E quando vem o descontrole, temos que estar preparada. Por isso que Salomão fala, vai ter com as formigas ou preguiçoso. Ela guarda a reserva dela para quando chegar o tempo de crise, ela ter o alimento dela. E nós temos que fazer a mesma coisa. Se nós temos um salário bom, um dinheiro abençoado, um dinheiro que sobre todos os meses, se temos, é difícil, mas tem pessoas que têm. Então guarde, faça uma reserva, porque você não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se perdermos o emprego, como é que vamos fazer para sustentar a nossa família? E tendo uma reserva, você vai se sustentando com essa reserva até Deus te mandar o emprego. Agora você gasta tudo. Nós, temos manias de sair gastando tudo, sem fazer reserva, sem pensar no amanhã. Nós não podemos ser imprudentes, temos que guardar. Esse é um preceito bíblico, é um conselho sábio de Salomão. Temos que guardar, temos que fazer reservas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Outro ensinamento de Salomão, meus irmãos: diminua as dívidas. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Isso está em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Aqui está dizendo o quê, meus irmãos? A gente não pode estar vivendo de empréstimo, emprestando, pegando empréstimo com todo mundo, com o banco, com a agiota. Isso vira um poço sem fundo, meus irmãos. Nós temos que aprender a administrar bem o nosso dinheiro e viver com o dinheiro que temos. Nós não podemos viver com 10 mil se nós recebemos apenas 5, meu irmão. Não dá certo, a conta não fecha.
Irmãos, se nós estamos vivendo, pagando o mínimo do cartão de crédito, fazendo empréstimos com frequência, pedindo dinheiro emprestado a amigos e parentes, agiotas, irmãos, se estamos vivendo dessa maneira, estamos com um problema. Nós estamos endividados e o pior é que estamos vivendo em um ciclo vicioso de péssimos hábitos financeiros. Irmãos, se nós estamos endividados, o mais importante nesse momento é evitar novas dívidas e nos organizar para pagar sem atraso. Pagar sem atraso dívidas que nós já temos por causa dos juros, meus irmãos, que os juros ele quebra qualquer pessoa. Tente negociar dívidas atrasadas para liquidá-las pela metade do valor. Há muitas empresas com essas propostas de quitação, mas cada um tem a sua realidade. Cada um sabe o que está vivendo, o que é que está acontecendo. Eu só estou falando aqui de um conselho prático aqui nos preceitos de Salomão, mas cada um sabe da sua realidade. Temos que procurar viver com o que temos, meus irmãos. Não adianta eu ganhar 5 mil e gastar 10. Não vai dar certo. Vamos nos encher de dívida. Isso vira uma loucura na vida da gente. Muitas vezes nós estamos endividados por irresponsabilidade nossa mesmo, por não sabermos administrarmos bem o nosso dinheiro. Temos que saber administrá-lo. Nós não podemos ser escravo dele. Ele é que tem que trabalhar para a gente. Mas precisamos ter sabedoria para administrar o que temos, para não passar sufoco, para não chegar a tempos de crise e a gente está no sufoco, porque não sabemos administrar o dinheiro que nós temos. Outra coisa que nós temos que fazer, meu irmão, nós precisamos, meu irmão, de tempo e planejamento. Em Provérbios diz o seguinte: quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba na miséria. Provérbios 21:5 fala isso. Precisamos de tempo, meu irmão. Ninguém vai enriquecer do dia para a noite. Temos o nosso trabalho, tem gente que tem sua empresa, então se dedique ao seu trabalho, à sua empresa. Se dedique, trabalhe e planeje. Tudo que você for fazer, faça um planejamento, bote na presença de Deus, peça a direção dele. Só assim os nossos planos, os nossos projetos vão dar certo. E só assim vamos ter uma vida financeira abençoada, uma vida financeira com autonomia para fazermos o que quisermos. Para nós, para a nossa família, para o nosso próximo, para a nossa igreja. A Bíblia nos ensina que precisamos fazer planos, mas devemos ser diligentes. Ser zeloso, cuidadoso, ter atenção. Esses são frutos, meu irmão, de uma pessoa diligente. Com a nossa vida financeira não pode ser diferente. Temos que refletir antes de tomar decisões de consumo, evitando compras por impulso. Isso leva às dívidas e à pobreza. Então, meus irmãos, nós precisamos evitar todas essas coisas aqui que eu estou falando. Você tem um salário bom, se nós temos um salário bom, para ter uma vida confortável, precisamos administrá-lo com sabedoria. Porque senão a nossa vida financeira, meu irmão, não vai sair do zero nunca. E há pessoas que têm um salário pouco, são pessoas que são assalariadas, ganham pouco, mas elas sabem administrar, meus irmãos. Elas aprenderam com Deus a administrar o pouco que elas têm. Tem pessoas que são extremamente organizadas com a finança delas, mesmo ganhando pouco. Nós temos que aprender com essas pessoas, meus irmãos. Temos que refletir, meus irmãos, para não trazermos problemas financeiros que vai nos atrasar, vai nos prejudicar. Não tem coisa pior do que dívida, do que problemas financeiros, meu irmão. Do que chegar ao final do mês e você não ter dinheiro para comprar um pão, para comprar um leite, para comprar um remédio para o teu filho. Isso é horrível. Então nós precisamos administrar o nosso dinheiro, seja pouco ou seja muito. Temos que viver de acordo com as nossas possibilidades. Amém? Isso é um problema. Cada um tem os seus problemas. Isso é um tema muito discutido e é um tema também que traz polêmica, porque cada um tem sua verdade, cada um tem sua necessidade, cada um tem sua vida. A vida de cada um pertence a ele, ele faz o que ele quiser da vida dele. Amém? Então precisamos estar alerta em relação a isso e usar a sabedoria, fazer como Salomão, peça sabedoria a Deus para administrar o teu dinheiro, o teu salário, para que Deus te prospere no teu trabalho, que Ele te dê sabedoria, entendimento, estratégia para que você vença nas tuas finanças. Mas só vencemos a nossa vida financeira, meu irmão, com estratégias, com habilidades, repensando muitas coisas,
sem gastos extras, gastos sem necessidades, consumos sem necessidades, compras sem necessidades. Temos que fazer como a formiga. Temos que reservar para o futuro também. Tem gente que fala, o futuro só a Deus pertence, nós temos que viver o presente. É claro que sim, mas temos que pensar no nosso futuro também, no futuro da nossa família, porque se estamos fazendo muitos gastos fora do nosso orçamento, lá na frente vai faltar. Então precisamos ser vigilantes. Amém, meus irmãos? Até a próxima mensagem, que essa mensagem entre no teu coração e que sirva de conforto, que sirva como um conforto para que você possa estar analisando bem essa mensagem e colocando em prática. Amém, meus irmãos? Coloque em prática essa mensagem. Vá para o livro que fala de Salomão, vá para Provérbios. Lá tem muitos conselhos práticos que ele dá, que a gente pode tirar para vivermos o nosso dia a dia. Aqui eu só citei alguns, mas lá tem vários. Nós temos muito que aprender com Salomão, que foi o homem mais sábio de toda a terra e o homem mais rico de toda a terra. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com o teu grupo do Zap. Nos ajude, meus irmãos, a levar essa mensagem a mais pessoas. Amém?